Muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs de Ideal Espírita, em particular desta Casa de Orações, Núcleo Espírita Luzita Pedroso, a quem agradecemos imensamente pelo convite generoso e amável que me foi feito de conduzir as reflexões desta noite. Meu nome é Meire e eu espero trazer a mensagem edificante, a mensagem que possa auxiliar a cada um de nós aqui presentes na sua jornada evolutiva. Vamos então nos preparando para este momento, nos colocando em sintonia através da prece com os benfeitores dessa casa. Pai amado, Jesus querido, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em vosso nome. Que Deus ampare a todos aqui presentes. Que Jesus distribua a luz do seu amor por todos aqui encarnados e desencarnados nesta atividade. Agradecemos aos benfeitores dessa casa de orações que conduzirão essas reflexões para que elas sejam úteis à vida de cada um de nós. Que nos sintamos todos abraçados por essa atmosfera fluídica, fraterna e amorosa. E em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por iniciada a exposição dessa noite. Que assim seja. A fala dessa noite baseia-se numa mensagem de Emmanuel, intitulada Inverno. E essa mensagem, por sua vez, ela é baseada numa carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, seu discípulo. Timóteo era um adolescente de 13 anos, quando ele conhece Paulo, e ouve o apóstolo falar de Jesus. E ele, um menino muito inteligente, muito generoso de sentimentos, ele se interessa profundamente pela mensagem. E quando Paulo funda a primeira comunidade cristã na cidade de Listra, era Timóteo quem o auxiliava na recepção dos doentes, dos necessitados. Era Timóteo quem cuidava da ordem e da disciplina do local. Posteriormente, ele passa a acompanhar Paulo nas suas viagens apostólicas. Quando Paulo já estava pela segunda vez preso em Roma, numa prisão chamada Mamertina, que segundo os historiadores era uma prisão insalubre, onde não havia luz, não havia ar, era uma umidade muito grande, porque as paredes filtravam o inverno. Inverno que se aproximava, e Paulo começa a se sentir desconfortável naquela prisão, porque ele já sente o frio que se aproximava. Então ele escreve essa carta a Timóteo dizendo: quando vieres, traze a minha capa que deixei em Troade. E acrescenta no final: apressa-te a vir antes do inverno. E chama atenção porque Paulo pede a Timóteo que venha a Roma antes do inverno começar. E tem uma justificativa. Durante o inverno, a navegação no mar Mediterrâneo era muito perigosa. As grandes tempestades invernais costumavam destruir os navios muito frágeis. Por esse e outros motivos, essa navegação ficava interrompida, porque se o navio não era destruído, ele tinha que ficar paralisado no meio do Mediterrâneo até que o inverno terminasse. E Paulo, na prisão, consciente de que lhe restava pouco tempo de vida na matéria, sentindo a solidão e o abandono, porque todos os seus seguidores o abandonaram, desertaram do trabalho, ele diz que naquele momento de abandono, de solidão e de inverno, o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Então, naquele momento, quem o confortou foi Jesus. Os pensadores, os poetas, os escritores, eles costumam traçar um paralelo entre as estações do ano e as fases da vida do ser humano. A primavera eles associam ao reflorescimento da fauna, da flora.
E também na nossa existência, a primavera é tempo de florescer. Ela é símbolo da melhor fase da nossa vida. Se florescemos na primavera, o verão é tempo de frutificação, é tempo de fertilidade. Na nossa existência acontece mais ou menos a mesma coisa. Nós temos períodos de verão onde as temperaturas de felicidade permanecem elevadas. Os dias de alegria são longos e as noites de tribulação são muito curtas. Com o outono, que significa tempo de ocaso, acontece o quê? As árvores perdem as folhas, não há flores, tudo resseca, tudo fica marrom. E algumas fases nas nossas vidas que parecem realmente com o outono. As expectativas começam a murchar, os sonhos parecem declinar, aparece uma decepção, uma frustração. E esses períodos de outono na nossa vida não são agradáveis, mas são reais. O outono, ele é o prenúncio do inverno. No inverno, onde nós temos a época mais fria do ano, e é marcada pela ausência de fertilidade, onde pouco se produz. E assim, como no nosso planeta, nas nossas vidas nós enfrentamos muitos invernos, onde as noites de tribulação são longas e muitas. Esse inverno que vem nos falar de tempos difíceis, trabalhosos, esse inverno que nos fala de escassez, de necessidades, de perturbações, de lutas, de provas. Esse inverno que pode demorar, mas que chega para todos nesse estágio evolutivo em que nos encontramos. O inverno é a estação das perdas, das tristezas, das mudanças que geram medo, desconforto, insegurança. Esse inverno que chega quando perdemos um ente querido, quando somos acometidos por uma doença grave, a perda do emprego, uma desestruturação familiar, ou até mesmo as doenças da alma, a tristeza, a depressão, o desalento, a desesperança, a mágoa, o ódio. E nesse momento a gente pode até dizer que nós estamos enfrentando um inverno global, um inverno planetário, com essa pandemia que atinge a todos indistintamente, gerando dúvidas, incertezas, alguma revolta, dores e perdas. E a grande questão nisso tudo não é quando vem o inverno, mas se estamos preparados para enfrentá-lo. Porque para o inverno planetário, nós nos preparamos. Nós compramos agasalhos, nós compramos cobertores, nós compramos botas, enfim. E nós temos que nos preparar também para enfrentarmos os nossos invernos existenciais com todas as dificuldades que ele acarreta. Espiritualmente, nós precisamos de um lenitivo, nós precisamos de um consolo, nós precisamos de calor para as nossas almas doloridas. E onde buscar tudo isso? Onde Paulo buscou? Em Jesus, no nosso Senhor, naquele que nos trouxe as normas, o roteiro, os exemplos que devemos seguir para que não soframos tanto, naquele que nos deixou o seu Evangelho, um passo a passo que foi demonstrado na prática, para que fôssemos felizes na medida das nossas possibilidades evolutivas. Certa feita, Jesus nos disse: no mundo tereis aflições. Então ele já nos preveniu do que estava por vir. Mas ele também nos traz um alento quando ele nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por estas palavras, Jesus não prometeu que iria solucionar todos os nossos problemas, porque esses problemas foram arquitetados por nós. Essas pedras que nós temos que retirar do caminho foram colocadas por nós, mas ele promete alívio nessa sobrecarga. E ele se coloca à disposição de todos aqueles que precisam de socorro e assistência. Naquele momento que ele nos disse isso, ele se coloca junto de quem precisasse, de quem se sentisse sozinho pelas estradas do mundo, atravessando o rigoroso inverno. Só que ele pede uma coisa, ele pede um movimento nosso
em sua direção. Vinde a mim, vem se colocar do meu lado, aprende comigo que eu deixei todo o roteiro para vocês. E nos disse mais, nos disse, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Mas para que isso aconteça, temos que buscá-lo. E oferece então o alívio. Nessa mensagem que eu mencionei no começo da nossa fala, Emmanuel diz assim: quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? E é verdade, porque quando tudo está florindo, tudo está florescendo, tudo está frutificando na nossa vida, existe uma tendência nossa de nos separarmos um pouquinho, apartarmos um pouquinho do Cristo e recorrermos a Ele novamente nos nossos momentos de dor e sofrimento. Então, essa mensagem nos concita a nos prepararmos antecipadamente para esse momento, abraçando os ensinamentos do Cristo, com aquele roteiro de segurança que Ele nos trouxe, que são a bússola a nos direcionar em meio à neblina, em meio à escuridão das noites invernais. E o que nos cabe perguntar depois dessa mensagem de Emmanuel é assim: nós já abraçamos esses ensinamentos de Jesus? Já os colocamos no nosso dia a dia? Como é que a sua presença em nossas vidas está nos ajudando a atravessar este inverno? Com a sua serenidade? Com a certeza de que Ele está no leme dessa nau? Com fé? Com resignação? Com o bom ânimo que Ele nos recomendou? É a presença de Jesus em nossa vida. É esse estarmos junto a Ele que vai nos trazer esse equilíbrio espiritual que nos conduz a ter força nas aflições. É a sua serenidade que vem nos ensinar a ter confiança nesses momentos. Vamos proporcionar a paciência, o autocontrole, a resignação. Essa serenidade que é ter equilíbrio nos momentos de tormenta. A certeza de que são passageiros. Sabemos que estamos passando por essa tribulação planetária, muito intenso, mas que vai passar. Vai passar. Por isso que é bom que nós reflitamos desde agora como tem sido a nossa conduta nesse enfrentamento. Que ensinamento estamos tirando desse inverno? Porque assim como no planeta as estações se sucedem, em nossas existências elas também têm se sucedido e sucederão. Nós já passamos por muitos verões, primaveras, outonos, invernos, tudo é cíclico. De maneira que nós vamos passar ainda por muitos outros verões, primaveras, outonos e outros invernos. Por isso que é de muita sabedoria que estejamos preparados, porque nós já conhecemos os efeitos dessas estações e as experiências já nos demonstraram o quanto os invernos podem ser rigorosos. Existe uma lenda dos índios Cherokees norte-americanos que é um rito de passagem entre a juventude e a maturidade. Então o pai pega o filho, leva para o alto de uma montanha, venda os seus olhos e ali o deixa sozinho até o sol raiar. Ele tem que atravessar essa noite toda, sabendo que está só, sem tirar a venda, sem gritar, sem pedir por socorro. Se ele conseguir passar por essa prova, ele será considerado, então, pela tribo, um homem. Ele não pode contar essa experiência para nenhum outro menino da aldeia, porque cada um vai tornar-se homem do seu próprio modo. Então é uma experiência muito individual, esse enfrentamento com o medo, com o desconhecido e com a insegurança. Obviamente que esse menino está amedrontado. Ele ouve barulhos, animais selvagens que passam por todo lado, ele fica imaginando se vão atacá-lo.
Talvez alguns humanos estejam por perto e também possam querer fazer-lhe algum mal. Ele pode passar frio, fome, sede. O vento sopra de maneira assustadora, mas ele fica lá, valentemente, sem remover a venda. Segundo os Cherokees, essa é a única maneira dele se tornar um homem. Após essa noite terrível, o sol aparece e a venda é removida. Só então ele descobre o pai sentado na montanha pertinho dele. O pai havia passado a noite inteira ao seu lado, protegendo o filho de todos os perigos. E é assim que Deus, como Pai, age conosco. É assim que Jesus, como nosso irmão maior, aquele que vai à nossa frente, está em todos os momentos da nossa vida, conforme Ele nos prometeu. Estarei convosco até o final dos tempos, nos amparando, nos protegendo, velando por nós nesses momentos, nos aquecendo nesses momentos de provação, dando-nos a certeza de que, da maneira como efetuarmos essa transição por esse inverno rigoroso, com todas as suas tribulações, vamos nos tornando espiritualmente mais maduros. Vamos saindo da infância espiritual e vamos passando para a maturidade. Só que tem um detalhe: com Ele sentadinho ao nosso lado, é muito mais fácil essa travessia pelo inverno, essa travessia de uma noite sozinhos no alto da montanha. Então, meus amigos, nós podemos nos divertir muito no verão, nós podemos florescer na primavera, até nos prepararmos no outono, mas é no inverno que nós vamos crescer, é no inverno que nós vamos evoluir, que é quando nos encontramos mais íntimos com nós mesmos, voltados para o nosso interior, e vai nos proporcionar o quê? Um conhecimento muito maior de nós mesmos, detectando-nos as dificuldades e propiciando, então, a seguida do nosso barco pelo Mediterrâneo rumo à nossa transformação. Emmanuel ainda diz na mensagem que o inverno é imprescindível e útil como período de prova benéfica e renovação necessária. E ele acrescenta: procura, todavia, o encontro da tua experiência com Jesus antes dele, antes que o inverno recaia novamente sobre as nossas almas. Então, assim, meus queridos, vamos encerrar a nossa exposição fazendo o encerramento, agradecendo a Deus por este momento, agradecendo a Jesus pela sua companhia sempre constante em nossa vida. Que possamos, depois de tantos milênios, efetivamente colocarmos os seus sentimentos em seus ensinamentos em nossos corações, para que melhor possamos conduzir os nossos barcos em meio a tempestades ou em meio a calmarias. Que Deus abençoe a todos aqui presentes e o nosso boa noite, o nosso muito obrigada pela atenção e pelo carinho. Até mais.